Olá a todos. A comitiva, formada por representantes de órgãos da comunicação social nos Açores, veio ao Canadá acompanhada pelo Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Dr. Paulo Estevão, com quem conversamos a partir de agora. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigada pela escolha do Correio da Manhã Canadá para esta honrosa visita. Podemos começar então por destacar os objetivos deste encontro com o Sr. Paulo Estevão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a forma como fomos recebidos aqui no Correio da Manhã Canadá, a forma afetuosa como aqui fomos recebidos. É uma grande honra estar aqui presente, acompanhado destes diretores dos órgãos de comunicação social dos Açores que se deslocam para este terceiro encontro. Eu quero dizer o seguinte: de facto, nós somos uma comunidade cultural que temos uma identidade comum entre a região autónoma dos Açores e a nossa diáspora na América do Norte e também noutros pontos do globo. Mas aqui trata-se fundamentalmente de uma aliança entre os órgãos de comunicação social da América do Norte e dos Açores. Nós consideramos que há um conjunto de potencialidades muito grandes dos diversos órgãos de comunicação social, há um conjunto de interesses, há desde logo uma identidade comum, há uma comunidade comum que é a comunidade açoriana, espalhada por este imenso território no Atlântico, e portanto o que nós queremos fazer é com que exista uma forma de potenciar de facto estas potencialidades que os diversos órgãos de comunicação social têm e de que forma é que nós podemos colaborar em conjunto para melhor servir a comunidade dos Açores. Eu trago aqui algumas novidades que eu deixo aqui em primeira mão, que têm a ver com o seguinte: os primeiros dois encontros foram muito importantes, lançaram os fundamentos desta colaboração e agora falta-nos ter elementos executivos mais fortes que permitam de facto que esta colaboração passe a ser efetuada com frequência, mais organização e com outro potencial. Quero aqui falar de 4 aspectos. O primeiro deles tem a ver com o facto de, a partir de agora, próximo mês já, a Secretaria Regional que eu dirijo, que tem esta faculdade de ter a tutela na área das comunidades e também da comunicação social, o que nos permite de facto unir aqui este potencial destas duas áreas que, como se vê, podem ser complementares, como é o caso da comunicação social com as comunidades, e por isso nós vamos disponibilizar um jornalista que estará na Secretaria Regional das Comunidades ao serviço da coordenação desta aliança de órgãos de comunicação social da América do Norte e dos Açores. Portanto, a coordenação indicará quais são as necessidades, o que é que há a fazer, há um conjunto enorme de tarefas a realizar e a concretizar e, portanto, vamos ter essa parte executiva, que também terá um edifício próprio para poder realizar o seu trabalho e equipamentos que vamos fazer o levantamento do que é necessário para sermos eficazes. Essa é a primeira novidade que vos quero aqui transmitir. A segunda questão, que já anunciei o ano passado e vamos cumprir, que em 2026 vamos passar a ter também publicidade institucional de apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora, e também o vamos concretizar já em 2026, não na dimensão daquilo que estamos a fazer a nível da região autónoma dos Açores, que temos previsto um investimento de 2 milhões de euros, que vamos concretizar. Posso aqui dizer também, em primeira mão, que o programa SIM já tem um conjunto de projetos que foram apresentados por parte da comunicação social privada nos Açores, que soma 1.800.000 euros. O programa tem 2 milhões de euros, como estão a ver, foi um êxito. Agora vamos ver se, da parte de execução, também vamos ter essa faculdade de conseguir concretizar a totalidade desta verba, sendo certo que, além da execução do programa SIM, ainda temos a publicidade institucional e as outras vertentes do programa. Entre elas, também a parte da formação. Estamos a oferecer 4 ações de formação por ano aos órgãos de comunicação social privados e também públicos, e a verdade é que estas ações de formação estão abertas também à participação dos jornalistas da diáspora e, portanto, estão convidados. A deslocação é custeada por parte do Governo dos Açores, este dia, e, portanto, estamos neste momento à espera que possa ter uma resposta mais objetiva, porque tem sido difícil a participação dos jornalistas das comunidades nas ações de formação que estamos a promover na região autónoma dos Açores. São ações de formação
que foram escolhidas por parte do Sindicato de Jornalistas dos Açores. A próxima será sobre inteligência artificial, que é de grande atualidade e que não tenho dúvidas que irá despertar muito interesse, e estas ações de formação permitem também que os jornalistas se conheçam e possam desenvolver projetos em comum. Também consideramos que é muito importante que tenha uma maior adesão por parte dos jornalistas da diáspora. A verdade é que talvez seja falha da nossa parte não termos ainda feito a devida promoção. Vamos incrementar essa promoção. Ou seja, como for, a perspectiva que nós trazemos aqui é agora dar um caráter prático a esta aliança. Até agora nós percebemos que existe um grande potencial, vemos que todos estes órgãos de comunicação social, é impressionante a presença também dos órgãos de comunicação social açorianos aqui no Canadá, e portanto percebemos que há um enorme potencial, mas ainda não conseguimos ainda criar os instrumentos para que na prática se possa fazer tudo o que está ao nosso alcance. A vertente que nós trazemos para este encontro, e tendo em conta os resultados anteriores, as comunicações que foram feitas, em que realmente as pessoas o que pedem resultados práticos, a verdade é que nós o que trazemos por parte do Governo dos Açores, além de ouvirmos o que os diretores dos diversos órgãos de comunicação social nos vão transmitir nos próximos dias, além de tudo isso, e portanto obviamente a partir dessa comunicação podemos criar mais ações, mas já trazemos esse trabalho feito, ou seja, já trazemos essa parte prática. Vamos ter instalações próprias, vamos ter pessoal próprio e vamos ter também financiamento específico para os jornais e os órgãos da comunicação social, os órgãos de comunicação social da diáspora, e vamos ter também ações de formação que vamos incrementar nos próximos anos. Muito obrigado. Tem alguma mensagem que queira deixar aos órgãos da diáspora? Da minha parte, do Governo dos Açores, a mensagem que podemos é uma mensagem de agradecimento pelo trabalho que fazem aqui. É muito importante. A nossa diáspora, a nossa comunidade só se pode manter unida se nos conhecermos uns aos outros, e esse conhecimento, essa transmissão de valores, essa transmissão de identidade é feita pelos órgãos de comunicação social. E em países desta dimensão, como o Canadá ou os Estados Unidos, só nos podemos manter juntos através desse elemento de unidade que os órgãos de comunicação social significam, esse veículo de unidade que os órgãos de comunicação permitem que se possa potenciar este conjunto de ligações, esta identidade, esta comunidade. E por isso agradecer-vos muito o trabalho que aqui realizam todos os dias em prol da comunidade açoriana e o trabalho extraordinário que fazem para que o povo conheça os nossos problemas, para que se conheça a nossa identidade, as nossas realizações, e para que possam chegar a todos os cantos onde exista um açoriano. E a verdade é que, colaborando uns com os outros, vamos conhecer-nos ainda melhor, porque não tenho dúvidas, já há muita expectativa nos Açores para saber o que é que está a acontecer aqui com os nossos irmãos, com os nossos primos, com os nossos tios que aqui vivem, com a nossa família que aqui vive, a nossa comunidade, e tenho a certeza absoluta que também aqui no Canadá, tal como nos Estados Unidos, existe muita curiosidade para saber o que é que continua a acontecer nos Açores. E, portanto, o que temos que fazer é dar uma informação mais global, como global é a comunidade dos Açores. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos agora a uma pausa para que o jornalista Bosco da Costa converse com mais alguns integrantes da comitiva. Olha, Raquel, é uma verdadeira comitiva com pessoas de vários meios de comunicação. Temos televisão, temos jornal, temos rádio, e eu vou chamar de um por um aqui para eles darem uma palavrinha com a diáspora açoriana. O primeiro que eu gostaria de chamar é o Diniz Borges, coordenador da Azores Diaspora Media Alliance. Senhor Diniz, que iniciativa incrível. Eu vou pedir que o senhor aqui se posicione assim para que a população, toda a nossa audiência do Correio da Manhã Canadá possa escutar o senhor e ver o senhor melhor. Que grande iniciativa. Bem, a iniciativa começou do primeiro encontro que aconteceu nas Ilhas dos Açores, sob a Direção Regional das Comunidades, para criar uma aliança entre os vários órgãos da comunicação social da diáspora, nomeadamente Estados Unidos e Canadá, e também os órgãos de comunicação social deste lado. Temos ainda o primeiro passo e há muito trabalho a fazer, mas seria muito bom que tivéssemos a oportunidade para partilhar conteúdos, para termos uma maior ligação entre os Açores e a sua diáspora. E como o senhor acredita que esse intercâmbio possa favorecer tanto os meios açorianos quanto os luso-canadianos?
Eu penso que sim, eu penso que os Açores são menos Açores sem a sua diáspora. A diáspora tem ainda muito e cada vez mais, apesar das gerações estarem mais integradas do que estavam, obviamente, há 40 ou 50 anos, mas os Açores têm muito a dar à sua diáspora e a diáspora também tem muito a dar aos Açores. Tem que haver um diálogo contínuo entre os dois lados e os meios de comunicação social são essenciais para esse diálogo. Muito obrigado. Eu vou chamar agora o próximo membro dessa comitiva, que é o José Lourenço, diretor do jornal Diário Insular. Eu creio que os desafios que os senhores enfrentam lá são os mesmos desafios que enfrentamos aqui, uma concorrência com os meios digitais. Como vocês têm encarado esse tipo de concorrência entre meio de comunicação lá nos Açores? Se me permite, os nossos desafios dos Açores são maiores. São maiores. Que os desafios aqui da diáspora, no sentido de que o nosso mercado é muito inferior, e sendo muito inferior, também os meios que o tecido económico pode libertar, nomeadamente para a publicação de jornais, são inferiores. Nós, desta experiência, destes dias de visita aqui a vários órgãos de comunicação social, a conclusão que eu retiro é a pujança dos projetos económicos que estão por detrás, que é isso que falta efetivamente nos Açores. Só a dimensão, só o mercado e só o apoio é que efetivamente consegue que nós nos libertemos um pouco e que também, porque concorrência entre órgãos de comunicação social, se ela existe, ela é saudável. Todos perseguimos o mesmo objetivo, que é servir a comunidade, e estes encontros são ótimos para estabelecermos ligações com o outro lado. Nos permite não só aprofundar o conhecimento, mas sobretudo estabelecer relações. Muito obrigado. O meu próximo convidado aqui é o Paulo Viveiros, diretor do Jornal Diário dos Açores. Paulo, muito bem-vindo ao Canadá. Como tem sido esse lidar com os meios de comunicação digital, como é a migração do jornal impresso para o jornal digital, como tem sido essa migração e essa transferência do leitor do impresso para o digital lá nos Açores? Bom, não é fácil. Nos Açores essa transição tem que ser feita, mas a dimensão do nosso mercado faz com que os meios digitais não sejam por si só viáveis. São um subproduto porque a estrutura do papel, a estrutura de redação existente no nosso caso, é que permite a manutenção dos meios digitais. Caso contrário, por si só, uma redação digital com o mercado que temos seria muito pouco viável. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo ao Canadá. A minha próxima convidada é a Susana Garcia, diretora do jornal Tribuna das Ilhas. Susana, seja muito bem-vinda ao Canadá. Nós estamos em um momento de transformação. Todo mundo tem a capacidade de tirar uma foto, colocar o que quiser na internet, ser escutado, ser assistido. Qual é o papel do jornalismo no século XXI, nesse momento de aforia, né, de transformação completa da forma como a gente lida com a informação? Um jornal é sempre um jornal em papel. Quanto mais próximo da população tiver e dos leitores, melhor. Portanto, o nosso papel é continuar a informar e a tirar fotografias e a ir ao local, ver e escrever e fazer a peça. É para isso que nós somos jornalistas e é para isso que estamos cá, para servir os nossos leitores e a comunidade. Principalmente em um momento em que nós temos tantas fake news, notícias falsas, o jornalismo profissional se faz ainda mais necessário. E estar junto dos nossos leitores e do comerciante ou da filarmónica é o que faz a diferença. Pelo menos no Faial, onde o Tribuna das Ilhas existe. Muito obrigado e seja bem-vinda ao Canadá. Espero que tenha gostado dessa visita. E a gente continua com o Manuel Tomás. Ele é diretor do jornal Ilha Maior. Muito bem-vindo, Manuel. Como tem sido a visita até agora? Deu para conhecer o Canadá? Como tem sido a comparação da forma de fazer jornalismo aqui com o jornalismo açoriano? É bastante diferente. Estamos num meio grande, com um grande mercado e com muitas possibilidades. Eu venho de uma ilha, que embora seja a ilha maior, no sonho e na desgraça, nós também queremos que ela seja maior na realidade. Lutamos por isso, mas é uma ilha com um pouco mais de 13 mil habitantes.
e é uma dificuldade manter. Nós somos um ser em vias de extinção e o que esperamos é que, como é natural haver uma atenção especial para os seres em vias de extinção, também neste caso do jornalismo escrito, do jornalismo em papel, o jornal propriamente dito, que haja também uma compreensão diferente neste processo de muita digitalização, de muito ecrã de bolso, como disse alguém ainda há poucos dias, no dia de Camões e das comunidades, e é isso que nós esperamos que venha a acontecer e que os leitores que sejam cada vez mais, o que nos está a acontecer. E que migrem para o digital acompanhando o jornalismo profissional. Sim. Também temos já, neste momento, vários assinantes digitais, nomeadamente na diáspora, no Canadá e na América. Já temos muitas pessoas até para receberem o jornal mais a tempo, o jornal é semanário, e de facto começa a haver alguma transição, já com alguma expressão de assinantes do digital. Muito obrigado. E agora eu vou chamar aqui o diretor da Rádio Atlântida, Carlos Pires Antunes. Carlos, o rádio ele se reinventa no século XXI a partir do momento que a gente está multitasking, né? Enquanto a gente está indo para o trabalho, o rádio está lá tocando. Enquanto a gente está arrumando a casa, cozinhando, o rádio está lá tocando. Então o rádio encontrou um novo ambiente no século XXI. Seguramente a rádio ganhou mais auditório, muito mais, está em várias plataformas. Antigamente só podíamos ouvir rádio que era emitida em broadcast, não é? Por ondas hertzianas. Atualmente podemos ouvi-la em qualquer plataforma e a Rádio Atlântida já está nas plataformas digitais. Há muitos anos foi a primeira dos Açores durante mais de 15 anos, sozinha, e se calhar uma das primeiras, se calhar não, foi uma das primeiras também de Portugal a estar no site, por estar online. Na altura era tudo muito caro e muito difícil, mas conseguia-se e era um esforço que era compensado pelas mensagens que recebíamos, os e-mails a agradecer-nos, como fazíamos chegar à diáspora o que se passava nos Açores. Nós somos uma rádio de proximidade para todo o mundo e isso dá-nos alento para continuarmos o nosso trabalho. Muito obrigado e aproveite a visita. Obrigado. E também temos outra diretora de rádio aqui, Helena Barros. Helena, a rádio nos Açores e a rádio aqui na diáspora tem dificuldades diferentes, né? A rádio aqui na diáspora tem uma concorrência com a língua inglesa, uma concorrência direta com a programação de língua inglesa. Nos Açores, qual é a maior dificuldade da radiodifusão? Eu começava por dizer, neste caso, que a Rádio Asas do Atlântico tem 78 anos, portanto, a principal dificuldade, não diria, mas desafio, é manter este património. Manter este património numa era também digital e que para nós acaba por ser muito complicado ter recursos para o fazer. Aqui vimos rádios completamente diferentes, com uma dimensão muito superior àquela que nós temos, com os nossos ouvintes são cerca de 5.000 pessoas, portanto estamos a falar de ruas aqui nas rádios em que nós vimos e portanto este é o nosso maior desafio, que também é cativar o nosso público. É uma rádio local, tem que ser de proximidade e portanto temos que trabalhar primeiro para essas pessoas e depois para todas aquelas que nos ouvem também através do digital e aí sim conseguimos chegar à diáspora. Muito obrigado. E o último com quem eu vou falar é o José Andrade, diretor regional das comunidades. Aqui está José, antigo amigo aqui meu. Antigo e atual. E atual, é verdade. Esse intercâmbio é maravilhoso. Eu acho que a comunidade luso-canadiana tem muito a ganhar e também a comunidade açoriana. Sim, é bom para ambas as partes. Nós temos aqui um grupo representativo de diretores de comunicação social dos Açores, da imprensa, da rádio, da televisão, que vêm de 5 das 9 ilhas do arquipélago, de Santa Maria, Terceira, Faial, Pico, São Miguel, e que de alguma forma vêm conhecer a comunicação social que se faz do lado de cá, do Atlântico, em benefício das importantes comunidades açorianas, neste caso da província do Ontário, e que no âmbito do encontro que amanhã faremos aqui em Toronto, teremos certamente a oportunidade de dar mais um passo em frente nesse caminho conjunto, com vantagem de ambas as partes, que é trabalharmos todos em rede.
em benefício comum, tendo sempre como principal objetivo o superior interesse das comunidades açorianas que servimos, seja nos Açores, seja na diáspora norte-americana. E fala um pouco desse encontro que acontece amanhã em Toronto às 15h, não é isso? É o primeiro de 2 encontros que faremos no Canadá, esta sexta-feira aqui na cidade de Toronto, com os órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas da província do Ontário. Depois da manhã, no sábado, já em Montreal, com os órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas da província do Quebec. Em ambos participa o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades, que tem a tutela também da comunicação social no âmbito do Governo dos Açores, e nos 2 participam igualmente os diretores da imprensa, da rádio e da televisão, que vêm expressamente da região autónoma dos Açores para este efeito. É o 3º encontro, os 2 primeiros foram em 2022, em maio nos Açores, nas ilhas de São Miguel e Terceira, em outubro na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, nas cidades de Fall River e New Bedford, e agora vamos certamente dar um passo em frente, como de resto já o Sr. Secretário aqui anunciou, para podermos oficializar e operacionalizar os importantes objetivos que essa aliança transatlântica prossegue e pretende cumprir no âmbito da aproximação entre a comunicação social dos Açores e da América do Norte. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, essa conversa quase que metalinguística, mídia falando de mídia, continua agora com Raquel, que vai ser televisão falando de televisão. Raquel tem 2 diretores de televisão que continua agora a conversa de mídia aqui no Jornal da Noite Canadá. Obrigada, Bosco. E agora comigo tenho o subdiretor da RTP Açores, Paulo Correia, e o diretor da Vitec Açores TV, Paulo Feliciano. Agora gostaria de perguntar aos senhores, então, na vossa opinião, quais são os grandes desafios da comunicação social atualmente? Queres começar, Paulo? Posso começar. É uma pergunta muito interessante. Para nós, os grandes desafios, acho eu, é tentarmos perceber que futuro de televisão irá ter neste novo mundo tecnológico, neste novo mundo de ver a própria televisão. É um debate que nós fazemos internamente muitas vezes, e este ano estamos a fazer os 50 anos da RTP Açores, e tentamos perceber que a forma de ver televisão mudou radicalmente. Alguns estudos que ainda são feitos recentemente também dizem-nos que algumas camadas jovens, alguns jovens, começam a ver a tal televisão de sofá que nós, a minha geração e a geração dos meus pais foram habituados a ver. E deixa-nos ainda mais confusos ainda, ou seja, tentamos levar para aquela televisão, para aquela visualização do dedo e tecnológica no iPad, no telemóvel, e tentamos já trabalhar para esta forma de ver televisão, que é uma forma de ver a televisão não linear, ou seja, há uma escolha emocional ou de necessidade de definir e de escolher qual é a informação, qual é o programa que quer ver, para uma do passado. Resumindo, a pergunta que me fez, ou que nos fez, deixa-me aqui sem uma resposta em concreto, por causa desta forma constante de ver televisão. Ou seja, nós temos, por um lado, gente que já está a ver televisão em qualquer espaço, no telemóvel, no carro. Eu consigo ver televisão, estou aqui num país diferente, consigo ver televisão e escolho o horário que quero ver, o produto que quero ver, mas, no entanto, nós temos novas gerações, e os estudos assim o dizem, na Europa, a sentar-se no sofá e a ver novamente televisão. Portanto, qual é o futuro, ou qual é o futuro para uma televisão? É difícil, é muito difícil de responder, é mesmo muito difícil de responder. E para si? No caso do privado, o desafio começa sempre pelo financiamento. Mas essa é apenas uma base do nosso trabalho, é tentar encontrar fontes de financiamento e tentar dar uma resposta ao mercado por mérito e não por decreto. Ou seja, tentar
conhecer os nossos públicos e tentar servi-los da melhor forma. E acho que este encontro que estamos aqui a fazer poderá dar enormes contributos nesse sentido, porque em resposta também aqui ao que Paulo estava a dizer, de como é que vamos trabalhar para estes novos públicos que agora estão no digital e estão em vários ecrãs e em várias formas de ver televisão, nós temos cada vez mais dificuldade em perceber quem é que eles são, onde é que eles estão e o que é que eles pretendem às vezes ver. E vir aqui e conhecer a comunidade, falar com as pessoas, estar perto deles, a partilha de experiências e a partilha dos tais desafios que falávamos entre os colegas da profissão, entre as diferentes regiões, acabamos por perceber que os desafios de lá e de cá não são tão diferentes assim. Há gente a trabalhar aqui com muita paixão, com muito amor a esta missão de levar os conteúdos audiovisuais que interessam a um público português, que interessam a um público das comunidades e que interessa ao público de lá, porque no fundo nós somos várias comunidades espalhadas em 9 ilhas e somos comunidades espalhadas em mais uma série de territórios internacionais e todos estes torrões de terra espalhados pelo mundo, cheios da cultura portuguesa, ligar isto tudo é também o nosso papel. Queremos ser uma janela para os Açores, uma janela para a cultura que se vive lá e também receber um pouco o que é que se traz para cá de lá e no sentido de que influências é que estas comunidades também podem ter na comunidade açoriana, no sentido de evolução de mentalidades, até mesmo do consumo televisivo, que está a mudar tanto e que há realmente coisas novas que podem ser feitas e em parceria, e este encontro é um exemplo disso, as parcerias que podem ser geradas para gerar novos conteúdos de interesse global, digo, para todas as comunidades envolvidas neste encontro, também aqui representadas por os diferentes órgãos de comunicação. Só acrescentar aqui um ponto, e o Paulo aqui falou um pouco sobre isso. A questão da proximidade também é muito importante hoje em dia. Cada vez mais nós temos que fazer aqui conteúdos virados para uma proximidade. Não ficar fechado no estúdio. Ir à rua, ir aos locais. Intervir diretamente com as pessoas. Isto também é algo muito importante para um conteúdo que nós queremos e para vendermos, entre aspas, o produto que nós queremos. Muito bem. Então, tem alguma mensagem que queiram assim, deixar portanto, aos profissionais e aos órgãos que tentamos levar com responsabilidade, não é? E esforço a comunicação aqui na diáspora? Eu vou pegar aqui numa palavra utilizada muito pelo nosso Presidente do Governo dos Açores, que é temos que ser resilientes. E de facto temos que ser, porque este meio está a mudar de tal forma, e aqui já estou a falar um pouco daquilo que nós não falamos aqui, que é a inteligência artificial. Já não sabemos o que é o real ou a mentira, ou não sabemos o que é a mistura de ambos, e temos que continuar a ter vontade própria para ultrapassar esta fase, que eu acho que é uma fase menos boa agora neste momento que estamos aqui na comunicação a trabalhar. A minha mensagem é que todos façam um bocadinho pela promoção da cultura açoriana e que eu vi aqui histórias fantásticas, histórias de vida fantásticas, independentemente de pessoas que tenham nascido nos Açores ou que tenham vindo de outras paragens. Ainda hoje estávamos a ver aqui grandes histórias de vida, grandes histórias de gente que faz televisão e rádio com grande paixão e o nosso povo é isso. É um povo que apaixona-se pela cultura, apaixona-se pela arte, vive a cultura intensamente nas suas festas, escrevendo os seus livros, lançando toda uma série de eventos que cada vez mais as pessoas querem aderir e querem ver em direto, e eu penso que a mensagem de futuro e de esperança para a televisão será essa mesmo. Se nós estivermos ligados às comunidades, o direto passa muito por aí,
porque os digitais vão muito para os conteúdos em não lineares, em diferido, mas acho que o direto vai ser sempre o rei da televisão, e quando estamos em direto todos param para ver televisão, seja em que ecrã for. E acho que essa é a mensagem que eu dou de esperança e de futuro para todos aqueles que trabalham nesta área. Nenhum órgão de comunicação criado na história até hoje morreu. Anunciamos sempre que será o fim, e agora com a internet será o fim da televisão, e seria o fim da rádio e do jornal, e o que acontece é que todos se transformam e todos continuam. E se continuarem a servir as comunidades, penso que estão no bom caminho e vão continuar a existir e a ter um sentido e um propósito que dê realmente continuidade ao projeto e que continue a receber os apoios, quer do público, quer das entidades que possam apoiar os projetos. Portanto, uma mensagem de esperança, de continuidade destes projetos, no nosso caso da televisão, que passa por uma aposta na cultura. Muito obrigada aos dois. Agradecemos então a participação de todos nesta visita tão especial para o Correio da Manhã Canadá, e regressamos com a jornalista Teresa Lencastre.